você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, 1h03, quinta-feira, TBT. TBT. Eu conto as minhas semanas por TBT, Oli. Sério? Eu só lembro quando chega no TBT que eu começo a ver foto antiga do povo no Instagram. O povo Eu começa falo, a poxa, recordar mas o já passado. é quinta de novo. É que você sempre se perde na semana, né? Sempre. Mas Quando aí chega quinta-feira é o teu Esse é o teu default, domingo, né? Quinta-feira é o teu domingo. É quando começa a tua contagem, na verdade. É o default, né? É o default que sempre me perco, não tem jeito. Mas nós já estamos no ar sem perder nada. Estamos no ar, 1h03, Papo com Elas já está ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, nós também estamos lá, é o @Papo com Elas. No Instagram, se você quiser nos acompanhar, é o @Papo com Elas Oficial. E o nosso canal no YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. Se você nos fizer uma visita lá no nosso canal, você pode se inscrever, acionar o sininho e toda vez que a gente subir um programa novo, você vai ser notificado. Esse de agora está sendo transmitido pelo Facebook ao vivo, mas no YouTube ele entra até o final do dia. Mas se você for até lá, você já pode rever ou ver pela primeira vez todo mundo que já passou por aqui desde a nossa estreia no começo desse ano. Tem assuntos, entrevistas para todos os gostos, né, Oli? De todos os assuntos, é bastante coisa para rir, para chorar, para querer mudar o mundo. E além disso, além também desses canais, você pode ir no nosso site, o papocomelas.com, e ver também todos os nossos vídeos, além também de ler muitas matérias, saber sobre finanças, maternidade, saúde. Tem muita dica de lazer também, não só em São Paulo, mas em todo o país, Lu. Muito bem. E no LinkedIn nós também estamos lá. Você não falou do LinkedIn, só do site, não, né? Não, só do site. No LinkedIn nós também estamos lá, é o Papo com Elas. E a novidade é o nosso podcast com Elas, by Papo com Elas, no Spotify e no Apple Podcasts. A gente está colocando aos poucos os episódios no ar, porque tem muita coisa já disponível para subir. Então a gente vai... dando drops, né? Aos pouquinhos, vai um pouquinho de cada vez. Isso mesmo. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui muito interessante. Oli, você acha que é possível ser feliz no trabalho? Depende. Depende? Depende do quê? Tem aquela coisa, falar, faça o que você ama e nunca mais você amará coisa nenhuma. Você já ouviu falar isso também? Não é bem assim, né? Mas tudo bem, a gente aceita a licença poética. Muito bem. Mas o que será que é preciso para ser feliz no trabalho? Um bom salário? Porque às vezes a gente pensa, né? A gente que tá ganhando bem e que isso é o suficiente. A gente se não pauta é muito só isso. pelo dinheiro, só que em longo prazo você percebe que o dinheiro não compra tudo mesmo. A gente sempre fala isso aqui. Ontem a gente estava até falando, não compra, mas vamos chorar em Paris porque a gente gosta, né? Mas enfim, mas chega uma hora que a gente vê que o dinheiro realmente não é tudo. Então o que é preciso para ser feliz no trabalho? Um bom salário? Trabalhar com algo que lhe dê prazer? Talvez um horário mais flexível que lhe permita mais tempo livre? Ou será que é apenas uma questão do que cada um faz com o que tem disponível? Teve só antes da gente continuar aqui, tem uma frase do Shakespeare que fala que se a vida inteira fosse de alegres férias, divertir-se seria tão tedioso quanto trabalhar. Exatamente. Então é um pensamento que a gente tem que ter. E porque algumas pessoas desenvolvem seus potenciais de forma plena, enquanto outros ficam estagnados no eterno mimimi. A felicidade no trabalho é o nosso tema de hoje. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo a pedagoga e gestora Érica Linhares. Muito boa tarde, Érica. Boa tarde. Érica é uma das fundadoras da Behave, uma empresa que apoia corporações e funcionários a lidarem com as dores do mundo corporativo através de uma metodologia própria. Érica, mimimi é a palavra do momento, né? Olha, primeiro eu vou falar uma coisa. A sua frase que você falou, né? Que a gente tem que gostar, que a gente tem que procurar aquilo que a gente gosta. Um dos grandes segredos da felicidade é a gente saber ser grato e gostar do que tem para hoje. Exatamente. Gostar do que você tem, aprender a gostar daquilo que você tem. Porque tudo ensina. Porque tudo você pode aprender, basta você ter outro olhar. O ser humano hoje em dia, ele está inconformado, ele sempre quer aquilo que ele não tem. E tem muita pressa em ter aquilo, né? Que é aquilo que ele não tem. Ele quer o próximo. Exatamente. Ele quer o próximo e aquele é o próximo, então nunca é o chegar, suficiente. Nunca será suficiente. Então a minha frase é: goste do que você tem para hoje, faça muito bem feito e aprenda a ser grato. Isso vai fazer uma diferença na tua vida. Sim, as pessoas precisam deixar o mimimi de lado.
E que mimimi é esse? As pessoas confundem as coisas do mimimi. O mimimi do movimento hashtag não mimimi é ensinar as pessoas a fazer o certo, a fazer o correto. Porque fazer o certo é mais difícil. Fazer errado é mais fácil. É bem mais fácil. É mais fácil eu sentir inveja. É mais fácil eu ter preguiça. É mais fácil eu falar mal da empresa do que me responsabilizar. Mal do coleguinha. Mal do colega. É mais fácil. Para mim é mais fácil. Eu não preciso me movimentar, já que o mundo me deve. Exato. É muito mais fácil. Nessa questão, eu acho que até é mais fácil colocar a responsabilidade da sua infelicidade no outro, né? Eu sou infeliz por causa da empresa, do outro, do chefe, do amigo, do marido, não é isso? É exatamente isso. Isso é que a gente chama de mimimi. É você ter uma vida mais leve, uma vida mais prática. Você assumir o protagonismo da sua vida e entender que a vida vai ter, ela é inerente dela ter vários problemas. Vários problemas. A diferença de quem é feliz e de quem é infeliz é que aquela pessoa que é feliz no trabalho entende que problemas são desafios. Sim. Que eu vou ter e eu vou vencer, porque eu vou ser determinado a vencer. Isso vai gerar uma endorfina no meu sangue, que é químico, Sim. que vai me fazer sentir cada vez mais poderoso, melhor e melhor e melhor, e eu progrido. E até aquela coisa, né, Érica? Se a pessoa tá feliz no trabalho, mas ela entende que aquele trabalho poderia ser diferente, que ela poderia estar num outro emprego, melhor ela consegue se programar, se fortalecer para procurar algo que de repente a faça mais feliz. Mas o que é ser feliz no trabalho? É isso que eu estou tentando explicar. Tá. Um passo atrás. Primeiro você se fortalece mentalmente. Ninguém pode te dar felicidade. Só você. Não existe empresa nenhuma neste mundo que pode te dar felicidade. Não existe um marido e uma mulher que pode dar felicidade ao outro. Isso é você com você mesmo. Então, as pessoas têm que entender, problema é inerente à vida. Tem aquele que encara como desafio e aquilo ele vai resolvendo e ele vai prosperando. E tem aquele que encara como obstáculo. Aquilo vira uma grande muleta, uma grande desculpa e ele não realiza nada, porque ele para ali. Então, esses são um dos mimimis que a gente tenta quebrar no comportamento das pessoas que vão trabalhar. Outro mimimi que existe, a vaidade. As pessoas precisam entender que ninguém faz nada sozinho nesse mundo. Ninguém. Você é um ser diante de um todo. Primeiro cresce a corporação que você pertence, para depois você crescer. Você luta por ela e como consequência vem o seu crescimento. Portanto, você tem que ser leal ao seu chefe. Ah, Érica, mas eu não gosto do meu chefe. Para de mimimi. No mundo do trabalho não tem que gostar de. Na sua vida pessoal, sim. Você escolhe quem vai tomar teu chopp com você, quem vai dormir na sua cama. No trabalho, não. Você vai trabalhar com um monte de pessoas. Você vai trabalhar com mulher, você vai trabalhar com homem, você vai trabalhar com gays, você vai trabalhar com negros. Azar é seu se você tem preconceito. Isso não interessa. O único juízo de valor que tem dentro do trabalho é desempenho. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, se o seu chefe é mais chatinho, se o seu chefe é isso, desde que ele não fira seus princípios morais e não tenha assédio moral, porque isso é a minoria, a maioria simplesmente eu não fui com a cara dele, a maioria a gente não tem nada a ver. Isso não cabe. O mundo do trabalho é mais prático. Você tem que ser leal a ele. E o que é ser leal a ele? É você se comprometeu a fazer aquilo? Faça. Isso é lealdade. Você tem que ser parceiro dos seus pares. Você tem que ajudar para ser ajudado. Ninguém faz nada sozinho. É RH que depende de marca, que depende de vendas, que depende de logística. Todo mundo depende de todo mundo numa empresa pequena. Então é pior ainda. São poucas pessoas, umas dependendo das outras. Tem que se ajudar. E se você tem uma equipe, você tem que cuidar da sua equipe. Não existe essa coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é de quem não sabe o que é ter realmente uma autoridade. Sim. Isso são de pessoas que são fracas. E elas precisam usar da sua autoridade para que os outros a sigam. Isso é fraqueza, isso não é fortaleza. Você precisa entender que é com cuidado. É chefia e não é liderança. É, né? e você precisa entender que é a sua fraqueza. Quando você precisa usar isso, é porque você está fraco. É porque você não confia em você mesmo. E você tem medo que os outros enxerguem isso. E é por isso que você faz isso. Você tem que cuidar do funcionário, você tem que dar a mão, você tem que educar. A autoridade é mimimi, é fraqueza, é você não aguentar. E você precisa entender que essas pessoas aprendem, que elas evoluem,
que elas vão te seguir porque entendem que você quer o desenvolvimento delas genuinamente. E aí você ganha a palavrinha chamada engajamento. E quando a pessoa se engaja, ela entrega resultados exponenciais. Então, isso é que as pessoas precisam aprender a se comportar no mundo do trabalho. De forma leve e prática e genuína. É bacana isso que você falou, porque dá pra gente deixar bem claro que esse mimimi, então, parte dos dois lados, tanto dos colaboradores como dos empresários, dos executivos. Totalmente. É o que eu chamo de culpa e responsabilidade. As pessoas têm que entender que culpa pouco interessa. Então, o chefe, quando ele fala assim, mas a culpa não é minha, a culpa é dos meus funcionários que não querem trabalhar, pouco interessa, a responsabilidade do resultado é dele. O funcionário que diz, eu não entreguei porque eu não entendi muito bem o que o meu chefe ia falar e ele é péssimo. Não, ninguém interessa pela culpa, a responsabilidade de entrega é sua. Por que não perguntou de novo? O brasileiro tem mania de culpar os outros e não se responsabilizar de nada. Exatamente. Isso em qualquer outro lugar do mundo não é aceito. Você nunca vai chegar para alguém e vai dizer, olha, eu tentei te entregar essa camisa rosa, mas ela não me deu a tinta. Isso não existe. A pessoa vai virar para você e eu conheço. Eu comprometi com você de me entregar a camisa rosa. Isso nem passa pela cabeça das pessoas. A gente rapidamente tira o miquinho do nosso colo, coloca no colo de outra pessoa, se sente aliviado e está justificado. E os dois lados estão errando. Quem justificou e quem aceitou a justificativa. Exato. É bem complicado isso, né? Uma coisa que você falou antes, assim, a gente da questão de, você escolhe quem vai tomar um chopp com você, quem vai pra casa quem com dorme você. com você, Mas etc. a questão é a seguinte, e é uma coisa muito interessante, eu já pensei nisso várias vezes, as pessoas acabam levando tudo muito pro lado pessoal. Total. Sim, né? não Dentro conseguem do separar. corporativo não Ambiente se separa. pragmático. Aquele é um ambiente que precisa dar resultado. Sim. Até o filantrópico tem que dar resultado. Tudo Exato. tem que dar resultado. Você monta alguma coisa para ajudar as pessoas, tem que ajudar as pessoas. Sim. Não é resultado financeiro que eu digo somente, é resultado. Se você se propõe a fazer algo, aquilo tem que dar resultado. Então a gente tem que ser prático. A gente tem que ser mais prático. E eu digo, a vida sem mimimi, com mais praticidade, ela é mais leve, ela é mais feliz. As pessoas iam se ajudar, iam se tolerar. No trabalho, você tem que praticar a empatia. Sim. A tolerância. Entender que a diversidade de ideias é lindo. O brasileiro não aguenta debate de ideias, ele acha que é briga. Exato. É verdade. maravilhoso. É o que a Olivia falou, acaba levando pro lado pessoal. Tá discordando de mim é porque me odeia. Não tem nada a Sim. ver. É uma Pensar questão de diferente. opinião. É uma questão de opinião. E é lindo Exato. isso. É, Quando você é entra... enriquecedor, né? Perfeito. Se eu entro dentro de uma reunião e eu saio de lá com uma outra ideia, eu cresci. Se eu entro dentro desta mesma reunião e as pessoas sempre aceitam a minha ideia, eu estou estagnado. É lindo mudar de ideia. Significa que você desenvolveu, que você evoluiu. Mas a gente quer brigar, a gente quer ganhar a discussão. A gente não quer aprender. O fato das pessoas estarem mais focadas no que desagrada significa a necessidade de mudança de mentalidade, Érica? Total. E é disso que a gente fala. Por isso que a gente criou esse movimento #NãoMimimi. Tá. O problema do brasileiro, o problema da produtividade no Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos países mais improdutivos. É O que mesmo? o americano faz em 15 minutos, nós fazemos em 1 hora. O chileno produz muito mais que o brasileiro. E isso é comportamental. As empresas gastam milhões investindo em tentando descobrir o comportamento do cliente, em agradar o cliente. Gastam milhões em treinamentos técnicos e esquecem que este é um problema comportamental. Elas precisam investir em treinamentos comportamentais dentro da sua organização. Mudar o mindset. Muito bem, é isso. Até eu lembrei de uma história, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma história. Eu estava lendo um texto sobre empreendedorismo ontem e fizeram uma pergunta lá para o autor do texto e ele contou uma história que eu achei tão interessante, que ele falou assim, olha, eu vou dar um exemplo para você nessa questão de eu espero para tomar uma atitude, eu espero para começar meu negócio, eu espero para fazer isso, aquilo. Ele falou, olha, eu vou te dar um exemplo. Ele falou que uma grande empresa de calçados mandou 2 representantes de 2 departamentos diferentes dessa mesma empresa para a África para estudar o mercado, se deveriam abrir uma filial lá ou não. Um dos gerentes voltou falando assim, olha, eu não recomendo porque lá as pessoas não usam sapato. E a outra falou, eu recomendo porque lá ninguém usa sapato. Ou seja, a percepção deles, né? É o mindset. É o mindset total. Eu acho que isso diz muito da mentalidade que a gente está falando aqui, né? Do cultural e do background de cada um, né? De onde cada um vem, com as crenças que a gente tem. Porque a gente carrega tudo isso também, né, Érica?
Mas a parte boa é que todo mundo evolui. Exatamente. Todo mundo aprende. A gente muda de ideia, graças a Deus, Muda, né? E a gente evolui, o brasileiro está ávido por isso. Todas as empresas que a gente está entrando, que a gente está dando treinamento comportamental, eles ficam gratos. As pessoas não fazem por maldade, fazem por ignorância. Porque a gente tem uma questão cultural. Exato, é um comportamento que se arrasta de É séculos. repetitivo. Na hora que você explica, ele entende, poxa, minha vida vai ser melhor assim, vai ser mais leve. E ele não vai gastar dinheiro com isso, é só ele mudar de atitude. Sabe aquele clique? Poxa, eu não fiz isso porque ninguém nunca me falou. É óbvio, não é? Mas tem que ser dito. Não é dito. Não, acho que é aquela coisa, a gente tem essa questão cultural, acho que até... eu converso muito com meu marido, acho que a forma como a gente foi colonizado Exato. lá no passado, né? A gente foi para ser, assim, o país foi colonizado para ser explorado. Então a gente vai, acha que sempre tem alguém que vai fazer Sempre alguma coisa explorando por nós, alguém, sempre né? explorando alguém. Enquanto outro, por exemplo, Estados Unidos foi para povoar, Pra desbravar, né? Para evoluir, para crescer. E aí a mentalidade é realmente diferente. Até na questão de ajudar o outro, né? Nem questão só é muito corporativa. Até tem algum problema na rua. As pessoas esperam que venha a prefeitura resolver aquele problema. Você sabe que isso que a gente está fazendo nas empresas, no Canadá, na Nova Zelândia, na Islândia, no Vale do Silício, eles educam as crianças. Olha só. Então, quando elas chegam, eu como pedagoga digo, tudo isso acontece por uma má educação lá embaixo. Por uma questão cultural. Exato. Se isso fosse resolvido na fonte, esse país seria muito mais próspero. A gente precisa de inovação. A gente precisa ser um país de ponta. Como é que você inova em ambiente de opressão? É difícil. Como é que você inova se você não tem tempo de oxigenar seu cérebro? Se você não consegue fazer uma ginástica? Se você não consegue tomar chopp com seus amigos? Não é porque a gente é menos inteligente do que os outros. É porque a gente vive num sistema que é fadado para não se inovar. A gente está mal estruturado. Horas, com medo de ser mandado embora. Nós somos robôs à espera de uma manutenção. Nós não somos educados para ser seres pensantes. Então, isso faz com que o Brasil perca. A Endeavor calculou 42 bilhões de dólares ano pela infelicidade do brasileiro. Bom, esse foi só o comecinho do Papo com Elas de hoje. A gente vai para um breve comercial e a gente já volta. Continue com a gente. A Érica vai com a gente até as 2h. Não saia daí. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós, todos
Muito bem, estamos de volta, 1h 25 minutos. Papo com elas no ar, deu uma engasgadinha aqui. Hoje nós estamos recebendo a Érica Linhares, da Behave, falando sobre felicidade no trabalho e esse movimento, que esse nome maravilhoso que é No Mimimi. Chega de A camiseta mimimi. dela já tá escrita No No Mimimi. Mimimi. A foto que a gente colocou dela aqui nas nossas redes também tem essa camiseta No Mimimi, achei muito bacana. E Oli, antes da gente continuar, só lembrar que hoje é o dia do radialista. Opa, parabéns. Um dos dias do radialista. Muito obrigada a nós, né, Oli? Exato. Aos nossos amigos, o pessoal aqui da Rádio Oficina, ao Ciro, ao Isaac, a todos os alunos, o Marcos, todo mundo aqui que nos conhece, que passou por aqui, todos os alunos da Rádio Oficina. É Um isso futuro aí. brilhante de muita comunicação para todos nós. Exatamente. Muito bem. Antes da gente continuar, eu quero ler aqui o recadinho da Adriane Amaral, que ela estava ouvindo aqui, tá ligadinha no que a gente estava falando, e ela falou que ela também ministra treinamentos e a Érica tá falando tudo o que ela ensina, que é a autorresponsabilidade. Então, no fim, né, Érica, tudo é com a gente mesmo, né? É a gente com a gente mesmo, né? E que bom, né? Que Porque bom. se a vida nossa estivesse na mão Exatamente. do outro e você dependesse do outro, seria muito pior, né? Exatamente. Isso é ótimo, isso é uma excelente notícia. O duro é quando você percebe já tarde da vida que você delegou todo o seu poder para outras pessoas, as pessoas decidiram tudo por você, né? Bom, ainda que dá, Mas quando dá ainda é tempo sempre de, tempo de Sempre tentar fazer. tempo de né? Exatamente, muito bem. Mas, Érica, antes da gente continuar, eu queria que você contasse a sua história. Você tem aqui uma história bem interessante, começou bem cedo, 19 anos, ganhando R$350, como é que é isso? Bom, minha história começa até antes disso. Isso aí é na folha de pagamento, né? Tá. Isso aí é o que está registrado, né? É, minha história começa no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Sete Lagoas. Eu era Miss da Oh, que cidade, legal. com 15 anos. Meu pai, ele era muito rico. E meu pai, para vocês terem noção, ele me levava de carro um Escort XR3 conversível. Nossa, Ó, ostentação. Era sonho Pros da ouvintes época, né? que são novinhos, Né? Não, mas a gente entende a referência. Era Eu sonho de posso consumo. explicar isso. É como se ele tivesse uma Ferrari, porque não havia importação na época, né? Top Então, model. Era É, mais ou menos isso. Era bem nessa época é, dessa novela. então, por isso que eu tô Nessa falando. época, tô assim, falando. ser Miss era o máximo, né? O concurso É. de Miss Brasil, tudo isso era fantástico. Eu brincava que eu chegava no colégio dando aquele tchauzinho. Da Rainha Elizabeth, né? Aquela coisa bem E essa era a aristocrata. minha vida, até que um dia meu pai chegou em casa e falou: quebrei, não tenho mais um tostão, não tem dinheiro para comprar comida. E a gente tinha uma refeição por dia. E ali foi pela primeira vez que eu me deparei com o fracasso. Todo, porque uma família inteira fracassa quando isso acontece. Mas me deparei com o erro e me deparei como sair do erro. Então, meu pai, automaticamente, porque você aprende com exemplos, ele assumiu, ele disse: olha, eu dei o passo maior do que a perna, eu fiz um empreendimento ao qual eu não consigo pagar, os juros em cima de juros, agora eu fali. Então, ele em momento nenhum pôs a culpa no Collor que pegou o dinheiro, ou no banco que cobra juros maior, e ele sendo coitado. Não, eu calculei errado. Né? Não era o momento de fazer isso, uma mudança de governo, eu fiz, arrisquei, fracasso. Mas ele não se transformou num fracassado. Ele teve um fracasso. E o que ele fez automaticamente? De um cara que tinha um reinado, ele começou de novo a imobiliária dele numa garagem Olha de só. uma casa. Sem vergonha nenhuma, problema nenhum. Pegou o meu irmão, que era pequenininho, porque eu sou a mais velha, e são 3 mais novos, e o meu irmão foi com ele, o meu irmão era o secretário dele, Olha que demais. e ele saía para apresentar de novo, para começar tudo de novo, para vender casa, tudo de novo. A minha mãe tem uma doença muito rigorosa, para você ter noção, ela tem que tomar morfina de tanta dor que ela sente. Nossa. Ela pegou uma carrocinha de cachorro-quente e foi vender cachorro-quente na principal praça da cidade. Ou qual ela era madame. Olha Ela só. foi vender cachorro-quente. Eu virei sacoleira e os meus 2 outros irmãos foram vender talão de estacionamento. Eu brinco que foi a primeira grande equipe que eu tive na minha vida. Ali a gente se juntou e disse: pô, não resta outra coisa a não ser trabalhar. Vamos nos virar, Que né? A gente tem que se Demais. virar, não tem o que fazer. Não adianta sentar, chorar, achar culpados e tudo. Dali, então eu comecei no mercado informal. Tá. Comecei como sacoleira, dali eu fui para o mercado público. Né? Então, eu comecei na prefeitura de Sete Lagoas. E as pessoas falam: não tem como prosperar nesse mercado, como trabalhar no público, como tirar ânimo para trabalhar no público. Você não tira ânimo de ninguém, o ânimo está em você. Ali eu dei recorde de arrecadação, Olha só. recorde de faturamento.
no setor que eu pertencia à prefeitura. Foi recorde. Eu e os meus adolescentes. Porque a gente fazia a venda daqueles talões de estacionamentos nas ruas, vias públicas. Tá. A gente vendeu muito, porque eu me interessei por eles. A prefeitura, eu saí do sistema público e fui para o privado. Cheguei no privado, comecei como atendente de loja e saí como diretora nacional de uma das maiores empresas deste país. A TIM, 63 milhões de clientes. Olha Poxa só. vida, hein? Isso é mais do que o Chile. Já passaram sob a minha gestão mais de 15 mil pessoas, mais de 700 parceiros. Eu fazia gestão de pessoas que estavam de norte a sul, do estagiário ao diretor, de pessoas de trade marketing a pessoas de suporte a vendas, que era extremamente técnico, a pessoas como a área de vendas, que estava ali na rua fazendo batente. Quando eu vi que eu olhei para aquilo e falei, cara, quais são as pessoas que prosperam? Eu, como pedagoga, preciso de método. Todo pedagogo precisa ensinar, precisa educar. E eu comecei a estudar muito, a ser uma estudiosa desse assunto de gestão. Porque eu vi o seguinte, por que eu prosperei tanto? Eu sou pedagoga mulher, num ambiente extremamente masculino, que é um ambiente de tecnologia. Eu era a única mulher no poder, não tinha mais nenhuma, nem os meus pares, nem os meus concorrentes. Por que acontece isso? Por que eu cheguei? E comecei a ver todo mundo que prosperava. Por que eles prosperavam? E eu vi claramente uma coisa. A grade curricular de todo mundo era diferente. Tinha gente que tinha feito Harvard, tinha gente que nem tinha formado. A grade curricular era completamente diferente, mas o comportamento era idêntico. Tinham 5 comportamentos ali que eram idênticos. Eu comecei a pegar esse comportamento e comecei a educar, como educadora que sou, a minha equipe neste comportamento. Comecei a mudar o mindset deles. A minha equipe começou a dar resultados exponenciais, porque é atitude. Quando você vira a parte comportamental, a técnica entra tranquilamente. Eu não estou dizendo que técnica não é importante, seria uma heresia por parte de uma educadora. Eu estou dizendo que técnica sem comportamento é desperdício. Certo. Não adianta a pessoa ir para Harvard e estudar se ela não põe isso em prática. Exato. Ela retém conhecimento. O que adiantou? Nada. Ela é uma excelente teórica, mas ela não coloca nada em prática. Adianta um cara que nunca estudou cair, levantar como meu pai e prosperar, porque ele gera riqueza para este país. Então, o que vale mais é a atitude, não tem jeito, é o comportamento. Então, não adianta a gente tentar florear. Você vai ter vários casos, se você for ler todas as biografias de quem prosperou na vida, você não vai ver uma biografia, você vai ver várias biografias de pessoas que prosperaram e não eram formadas. Bill Gates largou a faculdade. Eu não estou fazendo apologia a não estudo. Eu estou dizendo, Steve Jobs, eu estou dizendo que você vai ver pessoas que não completaram a faculdade ou não estudar, mas você não vai ver nenhum sem atitude. Mas é que, na verdade, algumas pessoas, elas... eu não faço tal coisa porque eu não tenho faculdade, porque eu não tenho estudo. Elas usam isso como muleta, né? Exato. Que é o que você está falando, que não é assim. Essas pessoas que eu estou dizendo que são os grandes gênios da humanidade Isso. hoje, Sim. um deixou a faculdade, outro nem fez. Exato. O que eu estou tentando dizer é, a atitude é importante. Óbvio que se você associar a faculdade à atitude, aí é exponencial. Daí depois dos 40 anos, você pensa o seguinte, cara, eu preciso fazer coisas com propósito na minha vida. Então, na empresa ao qual eu trabalhava, era para entregar EBITDA, ou seja, receita maior, porque ela queria comprar e não ser vendida, a gente entregava. Era para entregar market share, ou seja, liderança, vai para São Paulo e sai de último para primeiro. Entregamos. Então, qualquer coisa que se pedia para aquela equipe entregava. Indicadores financeiros ou indicadores de venda, a equipe entregava. A Revista Exame faz uma pesquisa nas maiores empresas do Brasil, vendo quais são as áreas, quais são as empresas mais felizes para você se trabalhar, onde as pessoas são mais felizes. A minha área, dentro da empresa que eu trabalhava, era a mais feliz de toda a empresa, era a que tinha mais pessoas, de níveis técnicos completamente diferentes, com culturas completamente distintas, ou seja, com a maior pressão, porque é uma área de vendas, Sim. que é a área que maior faturamento da empresa, e era mais feliz. Para vocês terem noção, a segunda área depois da minha era 14 pontos percentuais abaixo. Olha só. Era um universo à parte. Pessoas felizes produzem mais. Na hora que eu vi isso, falei, cara, isso não é teoria. Isso já dizia Jack Welch lá atrás, nos anos 70, ele já falava isso, que para mim é um dos meus grandes ídolos em gestão. E eu sempre li muito e fui uma estudiosa dele. Quando eu vi isso, eu falei, cara, vamos criar um método. E eu e o Laércio sempre sonhamos em ter uma empresa. Eu falei, cara, eu já fui do sistema informal, do público, do privado, tá na hora de eu ser empreendedora. Porque de trabalho eu entendo, já passei por todos. Tá na hora Todos os de eu tipos. empreender. Para eu falar como é que é ser empreendedor. Em menos de um ano,
A nossa empresa, eu, Laércio e Gabriela, a Behave, já é um sucesso. Olha Já é um só. sucesso. Porque a gente emprega aquilo que a gente viu. E a gente criou um método, que é esse método. Nós vamos desenvolver as suas pessoas de forma comportamental e elas vão ser pessoas melhores, elas vão fazer o certo, como consequência elas vão ser felizes, consequentemente elas vão produzir mais e a sua empresa vai faturar mais. Você vai nos contratar ou por você entender que gente tem que gostar de gente e você tem que cuidar bem dos seus funcionários, ou porque você vai ter mais dinheiro. Escolhe qualquer um dos dois. Mas motivo você vai ter. E aí hoje a nossa empresa prospera muito porque ela tem o seguinte propósito. Gente tem que tratar a gente bem. Tem que cuidar de Exato. gente. As pessoas defendem os animais e tá tudo certo, eu não sou contra. Defendem a natureza e tá tudo certo, eu não sou contra. Mas, poxa, a gente tem que defender a nossa espécie também. Temos que começar a nos tratar bem. Chega de burnout. Chega de sofrimento. A gente passa mais de 8 horas por dia trabalhando. Que seja bom. Porque senão a gente vai ter que rezar para nascer de novo. Porque a coisa que você mais faz na vida é trabalhar, não é lazer. E a maior verdade. parte do nosso tempo a gente passa com outras pessoas também, né? Com essas pessoas que não são da nossa família e que a gente tem que conviver com elas. Então, criar esse relacionamento e mudar esse mindset é super importante para quando você aprende a conviver com essas diferenças, você tá aberto para melhorar tudo na sua vida, não é? Isso é lindo. É. Você aprender a aceitar o novo, a aceitar que as pessoas acham que diversidade dentro da empresa é só você aceitar gays, mulheres, né? Não. Você sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? Não é aceitar essa diversidade, é aceitar a diversidade de ideias. Exato. É você pensar diferente de mim. Isso me agride, porque parece que eu sou burra. Não tem nada a ver. A gente tem que quebrar esse estigma. E eu acho que o mundo corporativo é muito lindo, porque ele exige que você seja uma pessoa empática. Ele exige que você seja tolerante. E isso é lindo. E se você conseguir levar isso para sua vida pessoal, você vai ser uma pessoa melhor. Érica, e quais as lacunas que você percebeu nas pessoas que não conseguiam se desenvolver nas empresas e como que essas lacunas afetam as empresas? Existe uma coisa que se chama mindset fixo e progressivo. O mindset fixo é uma pessoa que tem que parecer ser. O mindset progressivo, ele quer ser. Ele não quer parecer ser. Então, o mindset progressivo, ele quer aprender, ele quer entender como você conseguiu. Se você é promovido, ele vai lá e bate palma pra você e diz: o que você fez? Me ensina. Porque ele quer ser, o outro quer parecer. Então, se você é promovido antes dele, ele vai ter raiva de você. Porque vai parecer pra todo mundo que você é mais inteligente que ele. Ele não contrata gente melhor do que ele. Por quê? Porque vai parecer uma pessoa melhor do que ele e ele não quer. Então, esse tipo de pessoa é que você tem que urgentemente mudar o mindset dela. Porque ela estraga uma empresa inteira. E é a maioria. Mas é Estima-se possível? que 70% das pessoas têm um mindset fixo. É possível mudar um mindset fixo? É totalmente possível. Eles são assim por ignorância, por desconhecer. Porque eu sempre fui assim. Todo mundo sente inveja. Eu sinto, você sente. Na hora que você entende que isso, o nome disso é inveja, você começa a combater. A gente foi numa empresa que foi muito legal. Eu estava falando, não pode fazer fofoca. Fofoca faz improdutividade dentro da empresa. Parem com esse negócio. Aí a menina falou assim: Érica, mas isso aqui que eu faço, por exemplo, não é fofoca. Eu defendo os meus amigos. Quando alguém fala mal de um amigo meu, eu vou lá e conto pro meu amigo. Eu falei: não, meu amor, isso é fofoca. Para você defender seu amigo, quando alguém falar mal do seu amigo, você vai neste alguém e diz: não fala do meu amigo. Isso aí não é fofoca. Você não defendeu o seu amigo, você deixou o outro falar e foi lá e infernizou a cabeça do seu amigo contra quem falou. Isso não me diz se é fofoca. É verdade. É isso aí. A gente vai ter que quebrar mais uma vez aqui para entrar no segundo bloco, para entrar no nosso segundo comercial. E a gente volta daqui a pouco. A Érica vai continuar falando dessas lacunas aí. Não saia daí. Manda sua pergunta, conte sua história. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e voltamos daqui a pouquinho.
Muito bem, estamos de volta, 1h44. Estamos entrando no bloco final do nosso programa de hoje. E a gente estava aqui batendo um papo durante o comercial, falando desses embates das gerações, que a Érica estava até explicando que não está sendo fácil, como diria Kátia, né? Não está sendo fácil o embate das gerações mais antigas com as gerações mais novas. Por quê? Porque, vamos falar disso, Érica, dessa questão da gente, não, das gerações mais antigas, eu já me incluindo, né? Que a gente não... Sou eu também. A gente não aprendeu a questionar, né? A gente sempre, no mundo corporativo, algumas décadas atrás, era o chefe mandou, você faz e Ela fica manda quieto. quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Eu ouvi isso de um professor meu na faculdade Quem uma não vez, puxa quando eu comecei saco, a questionar. puxa carroça. Exatamente. Então, hoje em dia, com essas gerações, os millennials, a geração X, Y, X não, né? Y, Z, tudo é questionável, tudo é motivo, tudo tem que ter explicação. E como é que fica essa relação, então? O mimimi fica enorme, não fica? E as pessoas estão falando que essa é a geração do mimimi. E eu digo que o mimimi tem em todas as gerações. Ah, Verdade. E dizem também que essa geração estragada, que nada, essa geração é linda. Eu sou uma admiradora nata dessa geração, sabe? É o nosso futuro. Se a gente não tiver esperança deles, nós vamos ter em quem? É verdade. Então, assim, a minha filha não é estragada. É uma geração linda e que tem seus defeitos, como as nossas. Não tem geração que não tenha defeito. Dentro das empresas, hoje trabalham 4 gerações. Imagina o conflito. Só que o maior conflito, o maior duelo tá nessa última geração Z com as nossas. Sim. Isso por quê? Existe a geração do ter e a geração do ser. A nossa era do ter. Grandes bônus, né? Eu te compro. Você vai trabalhar aqui pelo salário. Eu vou te pagar tanto, você vai ter tantos bônus, mas você não vai ter vida. Quem manda em você sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso? Exato. Quem não puxa saco, puxa carroça. Então, eram grandes ditados do mundo corporativo, onde você se sucumbia para ter coisas. Eu quero ter minha casa própria, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha pós-graduação. Essa geração é a geração do ser. Eu quero pertencer a algo. Eu sou importante, eu sou relevante. Eu penso, eu quero dar a minha opinião, eu quero entender. Mas por que eu tenho que fazer isso? Qual é o teu propósito? Onde a gente vai chegar? Eu não sei se eu quero fazer isso. Não combina comigo. Por quê? Porque não é a geração do ter, é do ser. Ele não quer ter casa própria, ele nem sabe se ele vai ficar aqui por muito tempo. Ele não quer ter carro, ele quer ter um aplicativo que ele pede a hora que ele quiser. E é praticamente um motorista. A minha filha, eu fui dar um sapato para ela, ela me perguntou, porque ela já tinha outros, se ela era centopeia. Olha só. Nossa. Quando eu chego com uma bolsa de couro, ela diz, você está matando os animais. Olha só. Então, eu ensinei isso para ela, não, porque eu tenho bolsa de couro e eu sou carnívora. Mas ela não quer mais comer carne. Não porque ela quer ser vegetariana, porque ela realmente gosta dos animais. Ela não aceita lixo na rua. Eu não ensinei isso para ela. Gostaria de atribuir isso a mim, mas não foi. Não foi. É o mundo que está mudando. As pessoas precisam de propósito para viver. Isso não é lindo? As pessoas precisarem conhecer aquilo que elas vão fazer. Isso não é lindo? E é por isso que eles se engajam. Agora, eles têm a parte ruim. Você precisa explicar tudo. E isso é muito legal. Isso dá um problema com a liderança atual. Por quê? Porque ela não sabe explicar nada. Exato. Ela nunca precisou explicar e agora ela está sendo questionada, está se pondo à prova. Mas quando ele entende, ele se engaja e aí ele dá resultados exponenciais, porque ele entendeu por que ele tem que fazer. Por outro lado, ele não aguenta frustração. A nossa geração é mais resiliente. A gente levou tanto pancada dos pais. Você é o que manda, menino, cala sua boca, almoça primeiro. Quem almoça primeiro são os pais, depois são as crianças. Você nem senta na mesa, tinha uma hierarquia. Então a gente está acostumado com isso. Eles não. Eles assistem o programa a hora que eles querem, a gente não. Se eu queria assistir a novela das 8, eu tinha que esperar às 8 para assistir a novela. Eles não. É a hora que ele quer, quando ele quiser. Se eu quero uma comida, iFood. Se eu quero um carro, eu vou chamar o Uber. Ele dá tudo na mão dele na hora que ele quiser e quando ele quiser. Então, ele tem problema com frustração. E pais com sentimentos de culpa que criaram eles muito mal. Então, o filho fazia como os dois saíram para trabalhar. O que aconteceu? Os dois voltavam com sentimento de culpa porque o filho estava com a babá. Então, voltavam cheios de presentes. E tudo que a criança fazia era espetacular. E não ensinaram o seguinte: meu amor, mamãe tem que te dizer uma coisa. Existem um monte de pessoas melhores que você. Ouviu? E vai sempre existir. Você não é o deus grego.
E você tem que aprender com as pessoas que são melhores que você. Você vai ser melhores que uns e outros vão ser melhores que você. Quando você for melhores que um, você ensina. Quando outros forem melhores que você aprende. Então a criança faz um desenho, colore tudo fora da linha, e a mãe fala, que lindo, que maravilhoso. Não, meu amor, você pode fazer melhor. Tá fora da linha, não tá legal. Você ensina frustração é de pequeno. Agora, adulto aguentando frustração depois é mais difícil. E isso está chegando no mercado de trabalho. Os líderes estão tendo que lidar com isso. Quando você fala para esses pequenos gênios, que os pais criaram como gênios, mas que não são gênios, porque nós não somos gênios. Gênios é menos de 0,1%, 1% da população. Eles, quando você diz, cara, não tá bem feito, não faz de novo, ele morre. Uhum. Ele não aguenta, porque ele tem problema com frustração. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração maravilhosa, que inova, que pensa diferente, que cria propósito, que quando se engaja dá resultados exponenciais. Então, gente, toda geração tem algo bom ou algo ruim. A nossa não inova, tem apego, quer sempre fazer as coisas do mesmo jeito e quer mandar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma alta resiliência. E é lindo tá todo mundo misturado, porque um vai aprender com o outro. E essa é a sabedoria. A geração nova vai aprender a resiliência com quem tá, e a geração antiga vai aprender o novo, a inovação, o fazer diferente com quem tá chegando. Legal. Érica, você diz também que as pessoas precisam aprender a fazer o que é correto e serem educadas no ambiente de trabalho. Explica mais um pouco disso, que você falou, a pessoa faz o que é errado porque acaba sendo mais fácil. Então a gente precisa ser educada a fazer o correto. Explica isso. Fazer o correto é sempre mais difícil desde criança, né? Quando alguém te dá um brinquedo, você não empresta. Por que você não empresta? Porque é seu. Isso projetado no trabalho é, eu sou egoísta, eu vou fazer a minha meta primeiro, o meu trabalho primeiro, vou fazer as minhas coisas primeiro, eu vou fazer o que é meu. E as pessoas não entendem que o coletivo está em primeiro lugar, depois vem o indivíduo. Então, essa forma, esses são os mimimis que a gente tem que trabalhar e educar para que as pessoas façam o correto. Você ser invejoso não é correto, mas a gente sente inveja. Né? Você colocar a culpa no outro e não resolver o problema não é correto, mas é a tendência que a gente tem de colocar a culpa no outro. Você não falar a verdade e manipular não é correto, mas é a tendência que a gente tem a fazer, porque eu não quero procurar briga com você, eu vou falar o que você quer escutar, eu não quero entrar no embate. Então eu não vou falar a verdade, eu não vou falar o que eu penso, vou falar o que você quer escutar. Então a tendência no mundo, no trabalho, como ele é hostil e você pode ser mandado embora, essa é a tendência da dissimulação. As pessoas não são elas. E isso que você precisa quebrar. Porque as pessoas só agregam quando elas passam a ser elas, sem medo, mas com muito respeito. Falar a verdade não é ofender ninguém. Falar a verdade é falar o que você pensa, entendendo que você não é o dono da razão e a sua verdade não é absoluta. E aprender também a ver a verdade do outro também. A ouvir. Né? Quando você entende que a sua verdade não é verdade absoluta, você aprende a ouvir a verdade, a falar e a ouvir. A gente não sabe nem falar por medo e nem ouvir, porque eu quero ganhar a discussão. Sim. Muito bem. Bom, Érica, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas antes da gente terminar, de você deixar os contatos da Behave, tudo, eu queria que você fizesse um apanhadão aí, um resumão de como ser feliz no trabalho, mas no sentido assim, o que a gente que está ouvindo o programa, está acompanhando, pode fazer hoje mesmo para começar a mudar o mindset? Você precisa criar hábitos. E para criar hábitos, você tem que praticar. E aí é o que eu falo muito dos 5 hábitos, né? Você tem que aprender a falar a verdade, aprender a resolver problema, você tem que entender que ninguém faz nada sozinho na vida, que você precisa das pessoas, você tem que aprender a ser protagonista da tua vida. E é isso que a gente faz, é por isso que a gente tem a rede social. O que a gente faz? A gente todos os dias tem pílulas que a gente ensina as pessoas a praticarem esse hábito. E a gente diz que demora mais ou menos 66 dias. Que você praticando e exercitando, você se torna uma pessoa com mindset progressivo. Então, a resposta é simples. Para você ser feliz no trabalho e ser próspero, você tem que sair do mindset fixo para o progressivo. Entendendo que prosperidade não é dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz e não é próspero. Prosperidade é eu sentir orgulhoso do que eu faço. Eu sentir, olha, eu gosto do que eu vejo no espelho. Todo dia eu faço melhor. Todo dia eu estou progredindo. Eu tenho orgulho de mim. Isso é prosperidade. Então você precisa criar hábitos que vai transformar você numa pessoa do mindset progressivo, que vai te deixar mais feliz, mais engajado e mais próspero no trabalho.
E é isso que a gente faz. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, de ensinar todos os dias como fazer esses hábitos para que as pessoas se transformem em pessoas com mindset progressivo. Parece fácil, né? Parece tão A fácil. carinha da Lu foi... Parece fácil. Mas tem que sair da inércia. Sabe o que é difícil? Correr é difícil? Não. Mas tem que Tem começar. que sair da inércia. Você tem que começar. Então, eu convido todos vocês a começarem, né? Ó, a gente tem o Instagram. O Instagram é Linhares12, é o nosso Instagram. Ali a gente ensina várias coisas. A gente também tem um canal do YouTube, que é Érica Linhares. Então, entrem lá e vocês vão ter pílulas todos os dias para aprender como mudar seu mindset. A gente também tem o nosso curso online, que esse ano já se esgotaram, então a gente vendeu todos os cursos, mas ano que vem a gente abre outro em abril. Legal. Esse curso é um curso de 8 horas que ensina de forma técnica e didática, com exercícios, como fazer a pessoa mudar o mindset dela. Mas aí não é só para corporações, é para quem quiser. Tá Olha, aberto para a todo gente mundo. baseia no mundo corporativo. Tá. Essas 5 atitudes é para a pessoa ser feliz no mundo corporativo. Tá. Tá? Mas eu acredito muito, porque isso acontece comigo, que quando você faz isso, a sua vida fica muito melhor. Porque, como eu disse, gente, 80% da nossa vida é no mundo corporativo. É verdade. É isso mesmo. Bom, Érica, eu gostaria de agradecer a sua participação, ter vindo até aqui, arrumado um tempinho na tua agenda aí, concorrida, para vir falar pra gente sobre a felicidade no trabalho. Te desejo muito sucesso, viu, nessa empreitada. Um trabalho muito bacana que você tá fazendo. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar lançando e falando para mais pessoas, para que eles venham para o movimento #NãoMimimi, porque com certeza eles vão ser muito mais felizes e muito mais prósperos. É isso aí. E a gente volta na segunda-feira. Amanhã estamos com reprise no ar, né? Certo. Na segunda-feira nós estamos de volta com mais Papo com Elas. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui pelo Facebook, também quem nos ouviu pelo rádio. Daqui a pouquinho esse vídeo vai estar lá no YouTube, então fique ligado também. E um beijo pra vocês, bom final de semana, até a segunda-feira. Fomos! Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.